entregarmos as nossas almas a Ele. Tanto esse serviço último, abrindo a palavra de Deus, Salmo 124. Não fosse o Senhor que se... Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Nós louvaremos a Deus com o livro número 33. É o som do instrumento e a igreja deverá colocar-se em pé. Deus onipotente, bendizemos-te e adoramos-te com todo o teu povo. E adoramos-te porque és o único soberano Deus, Criador dos céus e da terra, e aquilo que tudo sustenta pelo poder do teu Filho, a palavra eterna. Nós te adoramos, Senhor,
visto que, ao olharmos para nós, não vês os nossos pecados, mas pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, nos vês como justos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Desse modo, somamos-nos ao teu povo no Antigo Testamento, que reconhece que se não fosse o Senhor ao nosso lado, os inimigos, o pecado, a morte, o inimigo das nossas almas, nos teriam tragado vivos. Mas, Senhor, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa bandeira, fortaleza e esperança. E é por isso que aqui nós nos reunimos, assim como os nossos irmãos em culto doméstico também se reúnem para prestarem culto a Ti e para reconhecerem os Teus grandes feitos nas nossas vidas tão frágeis e tão miseráveis. Suplicamos-te, Senhor, que perdoe as nossas faltas. Pedimos-te que abras os nossos corações para que compreendamos a Tua palavra e que ela venha a nos instruir. Que o Teu Santo Espírito preencha o nosso coração e a nossa vida com a Tua lei, o Teu Evangelho, para que em tudo em nós resplandeçamos com o brilho da glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Guarda-nos, bom Deus. Abençoa-nos neste serviço de culto. Abençoa todos os irmãos que nos acompanham neste momento. E que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos agradecidos e confiantes, e sempre no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pode se sentar. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Nós leremos os versos 39, 38 e 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versos 38 e 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servir-os. Amém. Senhor, aplique a sua palavra em nossos corações. Nós estamos diante de uma passagem bíblica, dentro de um texto que é um texto que se encontra num grupo maior que nós chamamos de evangelhos. Além disso, esse grupo maior chamado evangelhos tem duas principais divisões. Uma delas é aquela que aponta para o último evangelho escrito, que é o Evangelho segundo João, tão celebrado Evangelho segundo João, que nós tanto conhecemos. É o Evangelho que tem as suas particularidades, é o Evangelho que lida com a pessoa de Jesus Cristo de um modo um pouco diferente dos demais evangelhos. A abordagem do Evangelho segundo João é uma abordagem diferente, por isso que é um dos livros que mais tem comentários bíblicos, mais sermões são expostos dentro desse livro, especialmente por apresentar a divindade de Cristo, bem como a sua encarnação e tudo aquilo que é próprio do Evangelho como um todo, só que ganha cores mais vívidas dentro do Evangelho segundo João. Essa é uma divisão. Uma outra divisão se encontra nos três primeiros evangelhos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo Lucas. São textos extraordinários e textos que têm similaridades muito próximos. É por isso que textos você pode encontrar, inclusive, com uma estrutura muito parecida nos três evangelhos. As narrativas são muito próximas, as narrativas constroem-se com diálogos muito parecidos e, por vezes, diálogos que são iguais. É o que acontece dentro de uma passagem como essa aqui,
que nós estamos diante. Ela não aparece no Evangelho segundo João, entretanto ela aparece tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos. E o modo como ela aparece é um pouco diferente em relação dos dois evangelhos, em relação a esse Evangelho segundo Lucas. Notem, meus irmãos, dentro dos evangelhos chamados sinóticos, que há uma rotina muito agitada de Jesus Cristo. Há uma rotina muito intensa de Jesus Cristo. Ele, o tempo todo, está realizando milagres, está testemunhando, está pregando e sempre realizando as suas obras extraordinárias. Multidões o cercam. E é no meio dessas multidões que você consegue ver o Salvador operando milagres, pregando, e as multidões atendendo aquilo que Cristo fala. Só que você também pode notar o Salvador em situações muito particulares. E você pode ver o Cristo bendito em situações, em casas, com famílias, com indivíduos, em cenas muito curtas, mas cenas extremamente significativas, porque demonstram que Cristo, nosso Salvador, não é apenas aquele que atrai as multidões, inclusive essas mesmas multidões, que em dado momento haverão deixá-lo, mas é o Cristo que entra na casa do homem comum, é o Cristo que alcança as autoridades civis, as autoridades militares, é o Cristo que consegue entrar, inclusive, na casa de uma jovem que aparentemente tinha morrido. É o Cristo que não só se pronuncia para multidões, mas é capaz de entrar nas casas. Mas em todo momento no Evangelho, nos Evangelhos sinóticos, o Cristo de uma rotina extremamente cheia. Nós nos deparamos aqui com um texto. Esse texto é um texto que é precedido por uma passagem que há correspondência no Evangelho segundo Marcos, em que Jesus Cristo entra numa sinagoga. Ora, a sinagoga é aquele ambiente próprio dos judeus, e onde os judeus aprendiam da lei de Deus, onde os judeus aprendiam dos mandamentos divinos, e o próprio Senhor Jesus Cristo teve a oportunidade de ler e teve a oportunidade de pregar dentro daqueles ambientes, uma prática que seria também própria de homens como o apóstolo Pedro, homens como o apóstolo Paulo e outros tantos apóstolos que passaram sendo os portadores da mensagem de Cristo. Só que nesse texto que precede a passagem que nós expomos nesta manhã, você vê que há uma manifestação estranha ali. Ele entra na sinagoga, ele ensina, ele prega, e é um dia de sábado, e há um indivíduo ali. Esse indivíduo é estranho naquele ambiente. E ele, por mais que ali estivesse, tem um incômodo terrível no seu coração. É como se ele estivesse em um lugar que não lhe pertencia. Ele estava em um lugar estranho. Ele era um indivíduo estranho, só que movido por uma cultura e movido por práticas religiosas, ele estava presente. A sua posição ali não é uma posição de alguém que caía no chão, ou ainda contorcia-se, ou ainda com uma voz estranha, mas ele estava presente como era um hábito aparentemente próprio. Mas esse que estava sentado não esperava por este que chegara nesta sinagoga, que era o Senhor Jesus Cristo. Ao vê-lo, é que o seu coração se move. Ao vê-lo, é que esse incômodo não consegue se suportar, e esse incômodo é tamanho que ele entra em choque profundo. Ele fica desorientado. Ele acha que já é o seu fim, e é então que revela-se que aquele homem, aquele ser presente na sinagoga, que não era familiarizado do ponto de vista espiritual com aquilo, embora familiarizado do ponto de vista cultural, logo se estremece. E o texto fala que ele se levanta em alta voz e fala: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Acaso viestes para perder? Porque nós bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Tratava-se então de um demônio.
E era um demônio que usava um jovem, usava um homem, e este demônio, agindo sobre este homem, manifestou-se na presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, diz o texto, e simplesmente expulsa o demônio. E aí, meus irmãos, que o texto, além de nos mostrar essa expulsão, fala de um movimento que é natural para o ministério de Cristo. As pessoas começam a conhecer o Salvador, as pessoas começam a cercar o Salvador, e a fama de Cristo se espalha. E ele sai daí. Pense, meus irmãos, o que é lidar com um demônio. Pensem o que é lidar com um demônio depois de ter ensinado. E vejam, essa dupla ação de Cristo é algo extremamente cansativo do Mestre. Ele ensina, ele prega, ele age, ele está ensinando as Escrituras, e dentro desse ambiente ainda tem um problema espiritual para resolver. Mas é então que ele sai da sinagoga. E para onde Cristo vai? Talvez descansar. E seria a melhor ação para Cristo depois de uma rotina tão intensa como ele tinha. E até mesmo se você olhar depois desse texto, os versos 40 e 41, notará que a continuidade do serviço de Cristo é constante. Mas ele está cercado de homens. E esses homens que cercam a Cristo estão preocupados, especialmente um deles. E é uma preocupação dentro de si que é algo tão urgente que não poderia ser resolvido. E é nesse momento que você tem que olhar o que o texto mesmo diz, o que a passagem nos fala, e ao mesmo tempo o que o autor bíblico nos demonstra aqui. Por um lado, você vê que Jesus dirige a casa de Simão. E você nota na própria história que é um movimento, e você pode esperar, como Simão é discípulo de Cristo, Simão é apóstolo de Cristo, talvez ali seria o ambiente ideal para Cristo descansar um pouco, depois de tanto trabalhar. Mas há algo urgente que deveria ser resolvido. E algo que apenas Jesus Cristo poderia resolver, e nenhum outro. E essa constatação, de um modo primário, é a constatação dos envolvidos na história. Simão, principalmente, que morava com André, seu irmão, que morava com a sua esposa e que morava com a sua sogra. E o texto fala que Simão vai a Jesus Cristo, porque há um problema. E esse problema é uma febre que esta sogra de Pedro possuía. Ela estava com febre. E nós sabemos que a febre vem em decorrência de uma infecção. E ele se move para Cristo. Essa explicação já seria suficiente. E se você notar nos demais evangelhos, tanto o evangelho segundo Mateus quanto o evangelho segundo Marcos, há simplesmente a descrição de que ela tinha febre. Ainda fala-se que ela tinha uma febre ardente, que ela tinha febre. Só que as palavras são muito simples para falar desse texto, ou da situação dessa mulher. Mas aqui nós observamos Lucas, que além de ser um evangelista, além de ser um escritor, além de trazer a mensagem do Evangelho de Cristo e registrar um dos belíssimos evangelhos, ele é aquele que tem uma função e tem um trabalho que é próprio e que ele lidava com febre o tempo inteiro. Lucas, como nós sabemos, era médico. Lucas era médico. E por isso que ele olha aquela situação, ouve um relato daquela situação, interpreta aquela situação, e ele mesmo chega à conclusão que essa febre era diferente. Essa situação desta senhora, a sogra de Pedro, era uma situação diferente, porque ele ainda completa. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Ora, é um médico falando aqui. É um médico lidando com o problema aqui. É um médico que conhece as enfermidades aqui, e ele está constatando que essa senhora, a sogra de Simão Pedro, está com uma febre fora do comum. Até aí nós notamos que não há
tanta dificuldade, uma vez que nós, muitas vezes, podemos ter febres altíssimas, problemas graves dentro do nosso físico. Mas é uma febre tal que aparentemente médico nenhum conseguia resolver. E é por isso que Simão, diz o texto, e certamente André e a própria filha dessa senhora aqui, começaram a rogar a Cristo, e começaram a implorar a Cristo, e começaram a pedir incessantemente ao Senhor que Ele fizesse alguma coisa. Meus irmãos, olhem a situação dessa família, a tal ponto que estes que aqui estavam envolvidos dentro da história, não só pedem, mas a palavra aqui usada de rogar incessantemente, é como se eles implorassem a Cristo: Senhor, tenha misericórdia da nossa querida. E Jesus Cristo então se dirige. Os movimentos de Jesus nessa história são movimentos que possuem interpretações. E essas interpretações, para nós leitores, são fundamentais. Por um lado, a descrição que o texto apresenta, e por outro, a perspectiva do escritor. Nós vemos que Cristo entra na casa. Meus irmãos, parem para imaginar o ambiente tenso que se encontrava lá. Parem para imaginar o ambiente incerto que encontrava-se quando Jesus entra na casa. E a situação é evidente: ele está diante de uma senhora que está com uma febre muito alta, provavelmente com uma infecção altíssima e que viria a falecer. Nós sabemos que o Salvador, e isso acontece algumas vezes nos evangelhos, inclusive nos evangelhos sinóticos, com uma só palavra é capaz de fazer tudo. Ele, com uma palavra, como acontece nos textos, era capaz de curar enfermidades. E as pessoas aqui estavam no movimento e estavam diante de Cristo, e ele simplesmente fala: volta para casa, você pode voltar, ele está curado, ou ela está curada. Mas aqui Cristo entra na casa, aqui o Salvador se aproxima daquela senhora que estava no seu leito, e mesmo assim você poderia pensar: bom, Cristo com uma palavra é capaz de repreender a enfermidade, ele é capaz de repreendê-la, mas ele se inclina. E o texto de Lucas, e apenas o texto de Lucas, é capaz de falar que ele se inclina. Mais do que isso, os demais evangelhos dizem que ele toma essa senhora pela mão. Há duas coisas que nós precisamos notar. A primeira delas é a constatação de Lucas. Esse movimento que é feito de inclinar-se àquele que encontra-se enfermo é um movimento médico, é um movimento de um especialista, é um movimento de alguém que tem justamente a função própria de Lucas. Por isso que ele faz questão de dizer: ele se inclina como médico para aquela senhora que estava enferma. Mas ainda ele a toma pela mão, também um movimento próprio dos médicos, embora esse evangelho não narre aqui. Mas por outro lado, o que nós notamos no Salvador e Senhor Jesus Cristo é o seu profundo amor. Tanto nesse texto, quanto nos seus textos equivalentes dos demais evangelhos, nós vemos um Cristo que se importa. Nós vemos um Salvador que está próximo. Nós vemos um Salvador que toca o enfermo. E aí que está uma das belíssimas características de Cristo, e que ele mesmo transmite à sua igreja: o acolhimento, o abraço, o toque, o amor. E ele mesmo é o que se aproxima daquela senhora enferma, se abaixa a ela, toca-lhe, segura-lhe a mão. E nós notamos que a doença era mais grave do que nós imaginamos. É nesse momento que nós paramos para ver que a enfermidade que se trata aqui é mais grave do
febre alta que a tomava. Porque por um lado Cristo toca, por um lado Cristo se agacha, por um lado Cristo, o médico, e o médico amoroso vem sobre ela, mas ele faz algo que nem o médico poderia fazer, nem o remédio poderia fazer, nada poderia fazer a não ser ele, porque o modo como o Salvador trata a questão, o modo como Cristo lida com essa febre, com essa enfermidade, é pela repreensão. Isso você não vê no Evangelho de Marcos, isso você não vê no Evangelho de Mateus, isso você encontra no Evangelho segundo Lucas. Isso porque Lucas, como médico que era, já entendeu, os demais também o sabiam, mas ele faz questão de registrar que não se tratava de uma febre comum, mas tratava-se muito mais do que isso. Tratava-se das garras, tratava-se da maldade, tratava-se da influência dos próprios seres inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus, os próprios demônios que causavam essa febre nessa senhora. Primeiro, pela sequência do texto, você nota que há uma repreensão a um demônio no texto anterior, e o método empregado por Cristo também é a repreensão, não só nesse como nos demais outros textos. E agora também você nota que essa palavra-chave, repreendeu, é uma palavra comumente usada ou para possessões demoníacas ou para influências de seres espirituais malignos em algumas pessoas. E o Salvador toma e repreende aquela febre. Não se tratava de uma febre comum, não se tratava de uma enfermidade comum, e o próprio autor sagrado já nos vem dizendo, era uma febre muito alta, e eles entram quase que em desespero, clamam por Cristo, e o método como Cristo cura essa senhora é repreendendo. Era mais do que uma enfermidade do corpo, era uma enfermidade da alma. E essa senhora, já cambaleando, quase que morta, depois da repreensão de Cristo sobre aquele que a influenciava, que agia de uma forma maligna, o texto fala que a febre simplesmente a deixou. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem tão simples, nós estamos diante de uma enfermidade tão simples, e você pode notar que nos textos bíblicos, você pode notar que nos demais evangelhos, no próprio Evangelho de Lucas, existem tantas tensões e tantas enfermidades, e essa aqui é tão simples, mas o fato de ser simples não anula as suas terríveis características espirituais. E mais do que isso, o fato de ser simples não anula a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, não anula o cuidado do Salvador e o modo como ele se aproxima daquela pessoa, e se aproxima dessa senhora e cuida dessa senhora. E ele tem todo o poder. Com uma repreensão, faz com que essa influência maligna sobre essa senhora deixe imediatamente. Meus irmãos, não quer dizer aqui que todo caso de enfermidade é provindo do diabo, ou é provindo de Satanás. Não quer dizer esse texto que toda enfermidade que é possível ter, ou doenças mais graves ou menos graves, são ações do diabo, porque não são. Na verdade, as enfermidades são causadas pela própria condição do homem após a queda. Quando o texto bíblico fala, maldita é a terra por tua causa, o que ele está dizendo é, tudo terá doença, tudo respirará morte, tudo terá problemas graves por causa da morte, inclusive o ser humano. E as doenças vêm. O que é necessário dizer, já tem tantas ênfases falando que a doença vem do demônio, a enfermidade vem de Satanás, e todos os demais problemas são culpa do diabo, quando não são.
A doença é consequência da queda. A doença pode ser consequência da queda e também consequência da irresponsabilidade humana. Vejam, por exemplo, aqueles que não têm os cuidados próprios, aqueles que têm uma vida, a exemplo, mergulhada em bebida, em fumo. Vejam, esses hábitos que são construídos por pessoas, naturalmente levam a consequências físicas. O corpo não aguenta. As consequências, portanto, do pecado também envolvem as enfermidades. Porém, algumas enfermidades, algumas doenças são causadas pela ação demoníaca dentro dos evangelhos, pela manifestação e pelos escritos do evangelho. E faz sentido o texto bíblico relatar dessa forma, justamente porque o que ele quer fazer é explicar o poder de Cristo, demonstrar o poder de Cristo e apresentar um Salvador que é superior, inclusive, sobre seres espirituais. E aqui, meus irmãos, nós notamos que especificamente essa enfermidade, era causada por seres estranhos, malignos, demônios que agiam sobre essa senhora. Mas a repreensão de Cristo, a compaixão de Cristo, o amor do Salvador e o seu toque, o seu inclinar-se sobre aquela mulher e a repreensão foram capazes de retirar a influência deste ser, a influência desse espírito maligno. E o que fazer agora? O que fazer? Essa senhora acabara de se recuperar de uma enfermidade grave, de uma febre alta, altíssima. E essa febre naturalmente debilitava essa senhora. Nós sabemos o que é isso. Todos nós aqui, certamente, já tivemos febre. E as pessoas que nos assistem também já tiveram febre. E sabe que quando você tem febre e é consumido por uma febre que geralmente é fruto de infecções, a sua temperatura oscila, o seu ânimo despenca e você mesmo após recuperado precisa de um pouco mais de repouso, um pouco mais de reestruturar-se para que volte às suas atividades normalmente. Mas essa senhora foi então impactada por esse milagre. E essa senhora, observando a situação, observando o que Cristo por ela fizera, e tendo o próprio Senhor Jesus diante dela, tem para si que não é tempo de descanso. Tem para si que depois, mais tarde, daqui a pouco ela poderia descansar, só que ela tem responsabilidades a cumprir. Ora, ela era a senhora da casa, ela era responsável por aquele lar, ela era a que tinha todos os cuidados, ainda mais uma cultura como essa, a cultura oriental, em que as senhoras da casa, as donas da casa, eram responsáveis por preparar uma refeição, e mais do que isso, preparar uma refeição para o visitante, e o visitante ilustre como era o nosso Salvador. E ela estava impossibilitada momentaneamente. E agora recuperada, mesmo ainda cansada pela própria enfermidade, levanta-se. E o texto bíblico fala, ela logo se levantou, passando a servi-los. Ela tomou consciência do que deveria fazer. Ela tomou consciência da sua responsabilidade ali. Ela tomou consciência de que aquilo que ela momentaneamente não podia fazer por conta de enfermidades físicas, ela agora liberta, poderia cumprir plenamente naquele ambiente. E ela faz. E quanto tinha para fazer? Preparar a refeição para Cristo. Talvez preparar um local simples para Cristo descansar um pouco, porque em seguida o próprio texto nos dirá que ele tem uma rotina, e essa rotina vai até o pôr do sol, e enfermos, endemoniados, todos se apresentam ao Salvador, e ele continua curando. E ela exerce o seu trabalho como uma dona de casa. Ela exerce o seu trabalho como uma mulher
e ela mesma é capaz de servir a Cristo. Mas só é capaz de servir a Cristo e aqueles que estavam ao redor, porque ela mesma fora curada por ele. Aqui, meus irmãos, nós temos um princípio. E o princípio que nos aponta para uma história maior. E o princípio que nos aponta para uma história mais ampla, uma história mais completa, que por um lado testemunha do poder de Cristo, mas por outro testifica da nossa própria história, testifica da nossa própria salvação, testifica daquilo que nós experimentamos quando nós não tínhamos a menor condição de exercermos aquilo que supremamente fomos chamados para fazermos. Nós não só estávamos com uma febre, nós não só nos encontrávamos acamados, só que a Escritura é capaz de dizer que nós estávamos mortos, e em nós não tinha nenhum bem, em nós não tinha nenhum valor, em nós apenas o que se poderia expressar é a morte, aquele cheiro da morte, aquela visão inerte da morte e a plena falta de esperança próprias da morte. Era assim que nós nos encontrávamos. E mais do que isso, não havia quem rogasse por nós, não havia quem suplicasse por nós, não havia quem implorasse pela nossa vida. Mas aquele que tudo sabe, conhece, e aquele cujos olhos penetrantes pairam por sobre a terra e por sobre cada homem na terra, foi capaz de ver. E ele olha o coração endurecido. Ele olha uma morte que tomava a alma. Ele olha que toda a inclinação da mente, da vontade, dos sentimentos, das emoções, despencavam-se para aquilo que é contrário a Deus e estávamos presos em nós mesmos, presos a Satanás, o inimigo das nossas almas, o opressor, e presos ao pecado que nos consumia de dia e de noite. A mente era escrava do pecado. A vontade era escrava do pecado, os sentimentos escravos do pecado, e todo o nosso ser marchava para o pecado. Como diria Agostinho, a própria experiência do homem é de não apenas pecar ou roubar por uma mera necessidade, só que há prazer no pecado, e essa é a condição de todo homem, e essa é a condição de toda mulher. Nós nunca poderemos falar que o homem possui livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma ideia romântica, livre-arbítrio é uma ideia que está totalmente contrária às Escrituras Sagradas. Livre-arbítrio é um sonho, é uma utopia. A ideia de se imaginar que o homem tem condições de fazer o que é bom e fazer aquilo que é mal. A ideia de imaginar que o homem é capaz de tomar boas decisões, fazer coisas boas que agradam plenamente a Deus pela sua própria vontade, isso é loucura. No homem só há morte, no homem só há escravidão, no homem só há perdição e no homem só há pecado. Mas estas barreiras nada são diante dos olhos, dos ouvidos e especialmente do coração de um Deus Todo-Poderoso, e um Deus que é infinito em sua compaixão e misericórdia, e é para nós que Ele olha, é para a nossa miséria que Ele olha, é para as nossas frustrações que Ele olha, é para aquilo que nos traz desespero, mágoas, tristezas que Ele olha, e Ele vem. Jesus Cristo é o médico para os doentes. E como os próprios evangelhos disseram, especialmente os evangelhos, o evangelho de Lucas, Jesus Cristo não veio para os sãos, ou para aqueles que se julgaram sãos. Ele veio para doentes.
Ele veio sarar doentes, Ele veio curar doentes, Ele veio libertar doentes. E nós somos os doentes, e nós éramos os doentes, que Ele amavelmente se compadeceu. Uma palavra lhe bastava. Uma palavra lhe era suficiente, e uma palavra ela era capaz de fazer com que o homem saísse desse estado de morte e voltar para aquele plano perfeito estabelecido por Deus, o propósito perfeito estabelecido por Deus, de um homem glorificar a Deus e servir a Deus por toda a sua existência. Uma palavra bastava. Mas o interesse e o amor de Deus por nós é tão grande, que Ele não só fala, mas Ele se inclina. Ele não só fala, como Ele nos toma pela mão. E, meus irmãos, nós podemos vagar por religiões, por filosofias, por pensamentos, por conceitos, por ideias românticas, por histórias, e nós nunca veremos um amor tão grande como esse de Cristo para conosco. Um cuidado tão profundo como esse de Cristo para conosco, porque Ele olha mortos, Ele olha enfermos, e Ele olha pessoas que não têm condições, nem as mínimas, para cumprirem o seu propósito original, que é de servir a Deus. Ele seria absolutamente justo se simplesmente entregasse à morte, ao pecado, a Satanás, e que o homem mesmo se precipitasse nas garras malignas que envolvem a existência. Mas a compaixão de Cristo está em Ele se inclinar. E de fato Ele vem. E de fato é como se Ele sentasse no leito. E Ele não tem medo da doença. Ele não tem medo de tocar o enfermo. Ele não tem medo de se aproximar. Ele não tem medo de sentir talvez o hálito já comprometido dessa senhora. Ele não tem medo de nós. Ele toca, ele se inclina. E o ato belíssimo é que ele, ao se inclinar, na verdade ele se faz comum. Ele se faz como alguém que possuía as consequências do pecado, embora não tenha pecado. Mas mais do que isso, ele é capaz de compadecer-se porque ele entende as dores. É capaz de compadecer-se porque ele toma sobre si os pecados. Ele toma sobre si as enfermidades. Ele toma sobre si tudo aquilo que causava mal ao homem. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, enfermidades, pelas suas dores, nós é que somos sarados. Que amor é esse? Que amor é esse capaz de fazer Deus se inclinar? Que amor é esse de fazer o santo tocar no impuro? Que amor é esse capaz de mover o médico dos médicos a tratar alguém que já está morto? Que amor é esse? E Ele mesmo, com a sua palavra, com a sua repreensão, com o seu chamado eficaz, nos traz a vida novamente. A repreensão de Cristo e o chamado de Cristo são determinantes para essa senhora. Isso vai se repetindo nesses textos, como Ele é capaz de, com a palavra, libertar, e como Ele é capaz, com a palavra, de chamar. Lembrem-se, por exemplo, no caso de Mateus Levi, o publicano, em que Jesus Cristo simplesmente passa diante da sua coletoria, olha para aquele homem e fala: segue-me. E ele, deixando tudo, passa a seguir a Cristo. Vejam, este movimento do Salvador é o mesmo movimento que agiu em nossos corações. Ele simplesmente chama. O homem não pode ir a Deus por si mesmo.
O homem não se movimenta a Deus por si mesmo, o homem não quer a Deus por si mesmo, porque o homem está morto e o morto não pode fazer absolutamente nada. Mas essa vocação eficaz, essa graça irresistível, que faz com que o Deus dos céus chame, repreenda o pecado, repreenda a morte, repreenda o inferno, repreenda aquilo que consome o homem, simplesmente chame o homem da morte para a vida, como fizera, segundo o relato do evangelista João, com Lázaro. Simplesmente Lázaro veio para fora. O homem então é reestruturado no seu íntimo, reestruturado no seu ser, reestruturado na sua alma, e aquilo que nós chamamos de regeneração acontece. É um novo homem, é nascido novamente, é uma nova mulher, é nascida novamente, e agora há nele ou nela a semente do Espírito, que é uma ação soberana do Espírito Santo, o qual, como fala Jesus Cristo a Nicodemos, vai aonde quer. É o Espírito que chama quem quer, é o Espírito que salva quem quer, é o Espírito que liberta quem quer, assim como é o Espírito que regenera quem quer. E somos recobrados espiritualmente. E recobrados espiritualmente, o que poderemos fazer? O que deverá ser feito? Meus irmãos, nós observamos a igreja dos nossos dias e paramos para nos questionarmos de algumas coisas graves. Quantas vezes nós notamos pessoas que se dizem salvas, se dizem libertas, se dizem confiantes em Cristo e afirmam que a salvação do Senhor os alcançou, só que simplesmente não se dispõe a servi-lo. Há um movimento que é natural aqui. A cura leva ao serviço. A cura ou libertação leva a servir a Cristo. Foi o que essa mulher fez aqui. Ela recobra as forças. Ela não olha para o seu passado, ela não olha para o seu estado, não olha para aquela situação que se encontraram anteriormente, mas ela simplesmente se levanta e passa a servir a Cristo. Enquanto você vê alguns que parecem presos aos pecados, parecem presos aos vícios, parecem presos às mesmas atitudes, aos mesmos problemas, aos mesmos vícios, ao mesmo comportamento, que a coisa não muda. Ele se diz curado, ela se diz curada, mas ainda está repleto ou repleto de vícios, ainda está repleto ou ainda está repleto de manias, e não tem condições de rogar a bênção de Deus e pedir a cura completa, e pedir realmente seja liberto das iniquidades, ou liberto das iniquidades, e a mente não cresce. O comportamento não muda, os hábitos não mudam, as manias não mudam, os pecados não são abandonados, tudo isso envolvendo pessoas que se dizem curadas por Cristo. Se nós somos curados pelo Salvador, naturalmente nós somos chamados para servir. Porque, sobretudo, nós voltamos àquele propósito fundamental, aquele propósito máximo, aquele propósito supremo das nossas vidas, que é servirmos, glorificarmos a Deus. Na nossa condição primária, sem Cristo, ninguém pode fazer isso. Mas agora, curados por Cristo, libertos por Cristo, ressuscitados por Cristo, por que não fazermos? E por que não nos voltarmos para o Salvador plenamente para servi-lo, para engrandecê-lo? Há tantas desculpas. Eu ainda tenho compromissos com o pecado. Ao meu jeito é assim, eu não posso mudar. Eu tenho esse comportamento há muitos anos, eu não posso simplesmente mudar. Ou ainda aquela argumentação usada por Nicodemos, eu há tantos anos já estou inserido dentro dessa cultura. Como assim eu preciso mudar agora, sendo já velho? Ou aqueles pecados que nos trazem vantagens de qualquer ordem, ou aqueles pecados que nos direcionam
de alguma forma a bens, a conforto, ao bem-estar, ou a não perdermos pessoas ao nosso redor, ou não nos comprometermos de uma forma oposta àquelas pessoas, amigos, parentes que estão ao nosso redor e que são contra Cristo, contra a Igreja de Deus, e nós nos recolhemos do pecado, declaramos: estamos salvos, estamos livres, estamos curados, só que não há um compromisso de servir. Por outro lado, também é possível nós analisarmos esta perspectiva do texto e vemos a palavra servir como algo prático. E eu não trato aqui simplesmente de uma vida moral, uma vida espiritual adequada, mas nós percebemos, meus irmãos, que o nosso Salvador nos chama para servirmos neste corpo, que é este corpo do próprio Senhor Jesus, e que tem funções magníficas. Por um lado, pastores, presbíteros, diáconos, e dentro dessa estrutura nós vemos serviços a serem feitos, trabalhos a serem executados. Mas você pode caminhar um pouco mais: mestres, professores, conselheiros, pessoas de oração, pessoas que têm disposição para a visitação, pessoas que participam de uma liturgia, pessoas que podem exercer o seu chamado, os seus dons dentro da comunidade de fé e assim servirem a Cristo. Meus irmãos, nós olhamos o cenário atual da igreja evangélica e dois problemas nos chamam a atenção. Um deles corresponde àquelas pessoas que fazem, porém, com um propósito errado. E aí nós podemos aplicar nessa passagem aquelas pessoas que dizem-se curadas, estão prontas a servir, estão prontas a trabalhar, só que nunca foram curadas. É como aquele doente que se esforça, fingindo não estar. E aí você olha as motivações do coração. As motivações do coração: inveja, orgulho, querem simplesmente ser aplaudidos pela comunidade, querem ser aplaudidos por aquelas pessoas ao redor, querem ser vistos, querem ser motivos de comentários o tempo todo e querem estar em evidência o tempo todo. Quantas pessoas agem assim? Quantos pastores? Quantos presbíteros? Quantos diáconos? Quantos músicos? Quantos conselheiros? Quantas pessoas que dirigem reuniões de oração? Quantas pessoas que dirigem inclusive aulas de escola dominical? A doença, e a doença grave, quando aquilo que nos move a servirmos externamente a Deus não é um coração transformado, não é um interno regenerado, não é um coração lavado pelo sangue de Cristo, mas simplesmente o desejo insano de ficar em evidência, o desejo insano de ter os holofotes sobre si, de ser visto ou de ser vista o tempo inteiro. E o tempo todo nós precisamos olhar no nosso coração para vermos quais são as nossas motivações. Quais as nossas motivações de estarmos aqui hoje? Quais as nossas motivações de pregarmos o Evangelho? As nossas motivações de aconselharmos pessoas, de orarmos com pessoas, de conversarmos com pessoas, de participarmos do grupo de cântico ou da liturgia da igreja, de presidirmos a igreja, ou mesmo de trabalharmos na junta diaconal? Quais as nossas motivações? O que nos move a isso? Se for o orgulho, se forem intenções malignas, pecaminosas no coração, é urgente que nós supliquemos a Deus por misericórdia, supliquemos a Deus pela cura,
Supliquemos a Deus que trabalhe no nosso coração, porque ainda a maldita doença se encontra. E apenas Ele pode reestruturar um coração influenciado por aquilo que é mal. Em contrapartida, nós não só lidamos com aqueles que trabalham buscando os olhos do mundo sobre si. Nós também temos que lidar com a triste experiência daqueles que, embora dizem-se curados, dizem-se libertos, dizem-se limpos, simplesmente não têm nenhum compromisso com o serviço, não têm nenhum compromisso com o servir, não têm nenhum compromisso em desprender-se e trabalhar por amor a Cristo. E as desculpas são múltiplas. Você pode ver alguns que falam: eu tenho muitas atividades no trabalho, e essas atividades do trabalho me impedem de glorificar a Deus, de trabalhar com Deus, de agir no meio do povo de Deus com aquilo que Deus me confiou para fazer. Quantos usam essa argumentação? Eu estou falando, meus irmãos, daquelas pessoas que têm que trabalhar no dia do Senhor e precisam exercer funções, mas aquelas que simplesmente por ganância roubam o dia que pertencem a Deus, ou ainda aqueles que dizem que o trabalho lhe ocupa muito tempo e não pode se dedicar mais à obra de Deus. E quantos são assim? Outros ainda que passaram por experiências amargas, difíceis, e agora veem-se como distantes do trabalho. Eu já sofri demais trabalhando na igreja, eu já sofri demais evangelizando, eu já sofri demais trabalhando no grupo de fé, já sofri demais por perseguições e tudo mais. Meus irmãos, a condição do Evangelho é justamente de sofrimento. A condição do Evangelho é justamente de perseguição. E nós, se somos corretos, justos, e se temos honrado a Deus com o nosso trabalho, somos perseguidos, louvado seja Deus por isso. Porque nós não negociamos com o Evangelho, nós não negociamos a verdade, nós não negociamos os princípios santos da palavra de Deus, nós não nos entregamos aos pecados e às modas que são geradas por aí. Quantos por preguiça? Quantos que simplesmente não querem, não vão, não participam, não colaboram, não querem exercer funções, não têm compromisso e ficam reclusos no seu próprio mundo, nas suas próprias ideias, nos seus próprios conceitos, nos seus próprios entendimentos do mundo, e não querem servir a Deus. Até quando nós teremos que lidar com mulheres irresponsáveis? Até quando nós teremos que lidar com homens irresponsáveis, com jovens irresponsáveis, com adolescentes irresponsáveis, com oficiais irresponsáveis? Até quando teremos que convocar, chamar e ter movimentos assim exorbitantes para fazer aquilo que a pessoa simplesmente foi chamada para fazer? Até quando a igreja e aqueles que nela contribuem ficarão inertes diante de um chamado tão glorioso como o chamado de Cristo para servir? E outro detalhe: quantos fazem e ainda é com aquela dificuldade, reclamações, o tempo todo reclamando, o tempo todo questionando, o tempo todo dizendo que poderia ser melhor, o tempo todo falando que tinha coisas mais importantes para fazer, enquanto não é esse o chamado do Evangelho. São dois lados de um mesmo problema. Se nós realmente fomos curados, se nós realmente fomos ressuscitados em Cristo, é natural que nos sirvamos, é natural que nos disponhamos a servir,
É natural que nos levantemos da onde nós estamos e exerçamos os dons que o Senhor nos deu para a glória do nome do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor. E aqui que está o outro ponto. Observe que a palavra servi-los está no plural. É servir a Deus como princípio máximo, mas também servir aqueles que estão ao nosso redor. Nesse sentido, meus irmãos, todos nós somos chamados para servirmos a todos. Servimos a Deus, adoramos a Deus, entregamos a Deus. Mas o corpo de Cristo que está aqui, nós somos chamados para servi-lo também. Homens, mulheres, jovens, crianças, quantos precisam de nós? Quantos precisam do nosso trabalho? Quantos precisam do nosso serviço? Por um lado você olha a comunidade, quanta comunidade precisa? Há pessoas enfermas, há pessoas com problemas, há pessoas com crises espirituais, há pessoas que não têm paz no seu coração, há pessoas que estão num abismo espiritual. E nós muitas vezes deixamos e pensamos e falamos, isso é um problema dele, isso é um problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Talvez o pastor possa resolver, talvez o diácono, talvez o presbítero resolva, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com essa situação. Não é assim que nos ensina o Evangelho. O quanto nós poderíamos fazer uns pelos outros, uns pelos outros. O quanto você poderia fazer por um irmão, por uma irmã que tem passado por necessidades, que precisa por vezes de uma conversa, ou precisa simplesmente de uma oração, só isso. Mas nós somos os braços, as mãos que Deus usa para atingirmos a comunidade, todas as pessoas. Meus irmãos, observem que este texto tão simples demonstra princípios tão caros. Demonstra o amor de um Deus infinito, o Deus que se inclina, o Deus que se inclinou para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos apresentar puros, santos, justos, imaculados perante o nosso Deus. E se uma vez Ele nos curou, nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para honrá-lo. Nós somos chamados para gastarmos a nossa vida nele e por ele. Não estamos neste mundo aqui para buscar dinheiro, para buscar fama, para buscar status, para buscar posição social. Não é isso. Nós estamos no mundo para servir a Deus e para adorar a Deus. E só pode fazer isso quem verdadeiramente foi curado por Cristo e que tem o coração grato. Deus nos livre de falarmos que somos curados e permanecermos no pecado. Deus nos livre de falarmos que somos curados e buscarmos servir a Deus simplesmente por causa do nosso ego, simplesmente para tirarmos vantagem, simplesmente por causa do nosso orgulho. Deus nos livre de sermos preguiçosos. Deus nos livre de sermos aqueles que encolhem-se no seu próprio mundo e não têm compromisso com Deus e com a igreja. Deus nos livre de dizermos-nos curados quando verdadeiramente não somos. Meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é se fomos curados. Se o pecado não é mais nosso, se a morte que nos tragava já não nos tem mais em suas garras malignas, se temos servido a Deus do modo como Deus quer que nós sirvamos, completamente, integralmente,
todo o nosso ser, todo o nosso respirar, a nossa vida a Ele? Ou se temos vivido de fachada? Ou se temos sido preguiçosos? Ou se temos concentrado a nossa vida simplesmente para entretenimento, para coisas que nós gostamos, ou mesmo para o trabalho que nós realizamos em busca de lucro, e não temos servido a Deus? O Senhor nos chama a repensar. O Senhor nos chama para reestruturarmos a nossa vida e para implorarmos a sua misericórdia. Se você constatar que está doente, se você constatar que, embora curado, ainda tem sintomas dessa enfermidade, como o orgulho, como a preguiça, como a falta de vontade para servir a Deus, faça como o texto aqui diz. Implore por misericórdia, implore por graça, implore por perdão, implore por reestruturação espiritual, por preenchimento do Espírito Santo de Deus, implore a Deus. Ele mesmo trabalha em nossos corações. Mas a pergunta que ressoa nos nossos corações, nas nossas mentes: somos nós curados? Nós já estamos curados? Se fomos curados, sirvamos a Deus, sirvamos ao povo de Deus e vivamos para a glória de Deus. Se ainda não somos, imploremos pela sua compaixão e misericórdia. Temos ouvidos atentos para o Evangelho, na certeza de que Cristo, e apenas Cristo, é capaz de curar não só o corpo, mas especialmente a alma. Não só o corpo, porque este mesmo dia haverá de perecer e nós enfrentaremos a morte, mas especialmente a alma, que Ele cura, que Ele perdoa, que Ele liberta, que Ele ressuscita e que move ao propósito central: servir, adorar, glorificar a Deus, nosso Redentor. Que Ele assim nos abençoe, que nos leve a refletir e a pensar: somos nós curados? Amém. Nós vamos louvar a Deus desta feita com um grupo de cânticos. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor, porque nós somos curados para adorar a esse Deus maravilhoso. Viemos aqui adorar a Ele. Alegria.
quebrantar os nossos corações e assim declarar que Ele é o nosso Salvador. Oremos para a cruz de Cristo.
Deus soberano, nós te exaltamos e bendizemos, visto que és o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e o único Redentor das nossas almas. Bendito e glorificado seja o teu nome, Senhor, sobre toda a terra, sobre o céu, sobre o mar, porque em Ti, e apenas em Ti, é que é possível encontrar a vida, a cura e a salvação. Desse modo, bom Deus, nós nos unimos à criação e Te adoramos, porque o Teu amor imenso é o que liberta e é o que traz o homem à verdadeira redenção. Senhor, prestamos este culto a Ti pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho, e em Ti nós encontramos a esperança, em Ti nós encontramos a paz, e apenas em Ti nós podemos desfrutar do descanso. Bom Deus, quantos ainda têm se encontrado sob trevas, tomados por enfermidades graves, pela própria morte, e encontram-se errantes por este mundo. Mas, ó Deus, tivestes compaixão de nós, e a Tua misericórdia e o Teu amor moveram o Teu Filho a se inclinar, a olhar para a nossa enfermidade, mais do que isso, a tomar sobre si a nossa enfermidade, e morrendo naquela cruz horrenda, nos trazer cura completa pelo chamado irresistível do Teu Santo Espírito. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque apenas por esta ação do Senhor e da Tua soberania fomos chamados para uma nova vida e uma nova esperança e uma saúde plena em Cristo Jesus. Bom Deus, desperta esta cura em nós. Aqueles que se encontram inertes, desperta, Senhor, nesta hora. Faz-os acordar e faz-os perceber que o valor da vida se encontra em Ti. A razão da vida se encontra em Ti. E não há espaço para que sirvamos a nós mesmos, não há espaço para que criemos o nosso próprio mundo e o sirvamos, já que fomos curados por Ti, a nossa vida a Ti pertence. E faz com que não sejamos presos pelo entretenimento, pela preguiça, pela desconfiança, por traumas passados, ou por aquilo que, simplesmente movendo-se em nosso coração, nos impede de servirmos a Ti plenamente. Mas ao contrário, Senhor, que assim como essa senhora que foi liberta pelo Teu Filho, nós todos imediatamente nos levantemos e imediatamente sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade, como apenas aqueles que autenticamente foram curados podem fazê-lo. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Cura-o também das suas enfermidades físicas, porque cremos no Teu poder. E realiza em nós a Tua vontade para a glória do Teu nome. Continuamos a rogar a Tua bênção, Senhor, sobre todo o mundo, sobre o nosso país, que enfrenta problemas de saúde também, sobre o governo deste país, Senhor, desse estado, da nossa cidade, de Diadema. Pedimos a Tua ajuda, ó Deus de consolação, e que Tu, com o Teu poder, nos socorra, porque o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós pedimos, Senhor, não confiados na nossa própria justiça, mas no Teu grande amor e nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
médico dos médicos. O amor de Deus, o Pai, a consolação, o poder e a bênção do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, agora e para